ouvir a mensagem da palavra de Deus pelo nosso irmão Odinésio. Então, assim, o Odinésio se sinta melhor aqui ou fica à vontade. Acho que é melhor para a luz. Não, aqui dá bem, olhando bem, dá bem. Fechar o olho, fechar o olho. Ok. Boa noite a todos. Irmãos, vocês não sabem a medida que a gente segue de poder ser útil para Deus, porque conhecemos as Escrituras e não é mérito para nós. A gente vem aqui para passar mensagem aos irmãos. Eu não venho trazer assim para nós, não é novidade, porque nós sabemos tudo, mas a maior novidade que pode existir é a palavra de Deus. E é tão difícil nós passar essa mensagem, porque é uma mensagem fácil. E ninguém quer facilidade, todo mundo quer fazer algumas coisas por causa do sistema religioso que a gente aprendeu. E eu gostaria de fazer assim uma pequena, antes de começar o estudo, uma pequena, assim, uma reflexão da vida que a gente tem. O exemplo que eu queria pensar, que eu estava imaginando falar antes. A gente fala assim, ó, de pessoas que trabalham numa firma, outra tem o prazer de trabalhar em outra firma, e ele é todo bobo que trabalha naquela firma. E eu fui uma pessoa que eu nunca trabalhei na minha vida. Interessante, eu não quero te falar isso aí, mas sabe por quê? Eu sempre trabalhei com alegria e nunca eu lembro de eu fazer uma coisa assim não estar contente. Tudo que eu fiz foi bom. E hoje ainda o trabalho que eu fazia, que eu terminei quando eu tinha firme meu nome, e eu ainda às vezes estava sonhando que estou trabalhando. Eu gostava tanto daquilo que eu fazia. E aí a gente percebe as pessoas, eu tenho um patrão, o outro trabalha com uma firma grande. Quando me lembro quando veio aquela firma ali para Joinville, de automóveis, todo mundo queria ir lá trabalhar, uma firma grande, todo mundo queria ter o prazer de trabalhar uma grande firma. E eu digo a vocês, eu trabalho na firma melhor que existe, eu trabalho na firma verdadeira. Porque tudo que eu faço nesse mundo, ele é, com dificuldade se tem. Agora, quando se tem o prazer de poder falar do Evangelho com as pessoas, a gente sente assim uma alegria enorme. Hoje no programa de rádio eu estava dizendo que a gente não tem como explicar o que a gente tem. Porque para o mundo, dizer que a gente tem um privilégio de dizer que é salvo, a gente não pode dizer para o mundo. Nós podemos confirmar através da palavra. Eu gostaria de a gente ler um trecho para não ficar falando sozinho. É melhor ler a Bíblia, né? O livro de Efésios, no capítulo 1, versos 3 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência.
desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo por ele crido, fosse selado do Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, nós lendo isso aqui, entendemos tudo que está aqui. Creio que até as crianças já sabem que quando a gente escuta de Jesus Cristo que Ele pagou o preço, e a gente sabe que foi pago o preço, a gente é marcado por Deus, que é o versículo 13. Mas o apóstolo Paulo está falando de muitas bênçãos que nós temos aqui. E essas bênçãos, muitas vezes, elas são mal interpretadas. Veja que ele diz, essas bênçãos são nas regiões celestiais. Então nós temos todas as bênçãos. Quando a gente é consciente disto, as atitudes do cristão, ela precisa mudar. É impossível de uma pessoa ter consciência que ele viu que ele foi salvo, ele teve aquela alegria, poxa, Jesus pagou o preço do meu pecado. Lembrando uma coisa que eu lembrei agora, outro dia nós estávamos em casa, que foi um senhor lá em casa me visitar, não vou falar o motivo, vou falar o que ocorreu. Daí eu, dentro da oportunidade, eu falo, e ela até foi fazer a cirurgia do nosso cãozinho, que era um cachorro. Então aí eu pensei, poxa, eu tenho que falar do evangelho para ele. Aí de repente veio aquela conversa assim de cristandade. Aí eu falei da graça para ele. Aí ele disse, olha, eu nunca tinha escutado isso. Eles falam de graça, mas aí o terceiro e tal, perguntei se eu lia a Bíblia, não leio. Então aí ele ficou empolgado. Quando foi na segunda vez que ele foi fazer a visita, ele já saiu, já me deu uma peça apertada assim, e o meu filho até conhecia ele e achava que ele era uma pessoa diferente, assim, parece que era meu orgulhoso. Não, ele não gosta desse negócio de abraço, e aperto não gosta, mas ele sentiu que ele sentiu alguma coisa diferente. Então ele pediu para eu mandar para ele, por quê? Porque ele entendeu que as bênçãos são celestiais e não é aqui na terra. E ele percebeu logo essas coisas. Então eu fiquei vibrando de contente, porque depois ele me falava nos áudios. Nunca tinha escutado isso. Tão fácil, essa maravilha de Deus, essas bênçãos que nós temos de Deus. E essas bênçãos, nós não sabemos o que é, e é muito mal interpretado, porque a gente vê hoje no sistema religioso, acha que bênção, se a pessoa foi salva, ele não pode mais sofrer. Se a pessoa não foi salva, ele não podia passar por alguns detalhes, por algumas situações. Enquanto que o apóstolo Paulo fala, nós fomos preparados para sofrer por Cristo. E ele diz que na fraqueza é que a gente é forte. Então veja que essas bênçãos aqui não tem como a gente descrever. Nós vimos, nós percebemos, porque nós vemos, vamos ver outras passagens, nós vemos o privilégio que nós temos. Quando a gente vai fazer uma pregação, a gente gostaria que tivesse assim milhões de pessoas que pudessem escutar.
Infelizmente eu faço o programa de rádio todos os sábados e sempre a gente procura pregar o Evangelho, mas eu percebo que é muito difícil de entrar na cabeça de uma pessoa que nós temos bênçãos, não é daqui, as bênçãos são celestiais. E nós temos essas bênçãos celestiais. A gente poderia ficar nesse trecho aqui e de fora a fora, de verso em verso, mas eu prefiro passar em outros pontos, desculpa, para a gente ver algumas coisas maravilhosas. Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, de 10 a 18. Vamos começar do versículo 9, né? Por essa razão também nós, desde o dia em que os ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja que o objetivo aqui é esse versículo, o versículo 10. Crescendo dia a dia, não porque nós precisamos cumprir lei, porque Jesus cumpriu a lei, mas nós vamos cuidar, crescer, tentar crescer mais e mais. Agora, continuando, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneo, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Somos idôneos, ou seja, somos agora filho do Pai, filho do Rei. A nossa firma que nós trabalhamos agora é do Pai, não é um bom funcionário, não é uma firma importante. Nós trabalhamos na firma do Pai e a gente percebe alguns detalhes que ocorreram quando Jesus contou a história, né, daqueles dois filhos, um que pediu herança e eram os dois filhos do pai. Então ele deixou a herança do pai e ele viu que estava errado e ele percebeu que os próprios funcionários dele eram mais tratados e ele queria voltar lá para ser tratado como funcionário. E nós hoje, as bênçãos de Deus, é essa parte de bênção que nós temos. E por isso que eu falei antes, por causa da firma e do trabalho que eu fiz, e eu trabalhava sempre fazendo meu serviço, também confiando em Deus, também essa alegria que eu tinha. E não é todos que têm esse privilégio de trabalhar uma vida inteira, e eu nem salvo não era. Depois que eu vim conhecer a Bíblia, Deus me orientou por isso. Então veja a continuação de Colossenses 1,13 agora. Veja-se o que é isso na bênção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, quer no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja,
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ele todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça da igreja. A igreja, nós vimos e ainda vamos ver mais que a igreja santa é pura. Então nós fazemos parte de uma igreja santa que não tem defeito. É isso que nós somos. É nós aqui dessa sala? Não. Provavelmente muitas pessoas que a gente nem imagina também creem nesse Deus, não ter o tanto de conhecimento que nós podemos ter até mais, mas às vezes por alguma coisa do passado que a pessoa teve problemas e às vezes tem problemas ainda, mas essa igreja é santa, é que nós temos. Continuando no verso 19, porque aprove a Deus que nele, eles diz, toda a plenitude em Cristo, né? Veja, se em Cristo está toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E vós outros também, que outrora eres também inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Veja, não é inimigo que não cria, é inimigo no entendimento. Então, quando a gente não entende, quer fazer uma coisa ao contrário daquilo, é inimigo. É o que está falando no verso 21, no 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permanecer na fé necessária e firme, não vos deixando afastar de esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja que nós temos posição diante de Deus e nós precisamos valorizar essa posição, perceber quais as bênçãos que Deus tem para nós, porque estamos lendo essas bênçãos. Eu vejo essa maravilha de Deus. A gente vem aqui, a gente tem uma alegria enorme de ver irmãos, crianças, pessoas de mais de idade, outros menos. Infelizmente eu sou mais velho, mas graças a Deus eu estou aqui. Graças a Deus que eu já estou trocando Jesus por Jessé. Deus sabe disso, que às vezes eu me engano, às vezes eu estou falando uma coisa e eu vejo, poxa, eu falei uma coisa muito errada, às vezes eu corro. Então aí eu volto atrás, eu estou percebendo. Mais uma bênção de Deus, uma bênção de Deus maravilhosa que eu vejo, gente, é assim, ó, a gente vai ficando velho, está vendo que o corpo está ficando assim com alguma deficiência, e Deus, Ele deixa a natureza agir conforme a gente é. Ele poderia fazer como ele fez com Moisés, né? Que ele morreu na flor da idade, né? Moisés morreu na flor da idade, né? Ele não entrou na terra prometida, né? Acho que foi, né? Está vendo? Então veja, ele morreu na flor da idade, 120 anos, mas ele era um bom, perfeito. Deus poderia fazer assim, ó. Bom, já que a pessoa quer me servir, eu vou deixar ele viver, o corpo vai viver até ser, mas não, deixa esse corpo deteriorando, passando por dificuldade, aí eu vou lá e dizer, mas Deus falou que eu tenho tantas bênçãos, mas eu sinto a dor aqui, nesse braço, sinto a dor nesse aqui, às vezes quando eu vou dormir eu puxo esse aqui, que esse aqui não deve vir para cá porque está doendo, às vezes é esse aqui. Isso é o corpo que está deteriorando, está acabando, está diminuindo. E as bênçãos de Deus não são isso aí. Talvez esses problemas que nós temos, e nós, pastor, na idade que nós temos, que esses problemas, talvez seja para que a gente, o apóstolo Paulo diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós sabemos que quando a gente é fraco, a gente busca Deus. E as bênçãos de Deus nós temos, às vezes, no capítulo 26,
Vamos olhar algumas, né? Algumas só. Eu acho que Romanos 8, 26. Eu pensei, Romanos 26, não é? Romanos 8, 26. Veja se não é bênção. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede segundo a vontade de Deus, e que Ele intercede pelo santo. Deus, aquele que sonda os corações, Deus, sabe a nossa necessidade, e Jesus intercede por nós, pela bondade de Deus. Bênção. Olha outra bênção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. Aos que chamou, a eles também justificou. Aos que justificou, a eles também glorificou. Irmãos, isso é bênção ou não é? É bênção espirituais. Essas bênçãos que está falando lá é que nós temos. Ainda podemos pegar versos 37. Quer dizer que nada nos separa do amor de Deus. Vou pegar do 37 até o 39, nesse mesmo Romanos 8. Em todas as coisas, por eles somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é o amor de Deus para conosco, que nós possamos nos apropriar dessas bênçãos que Ele nos deu. Ainda, 1 Timóteo 1, versos 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja, quem de nós que não é grato a Deus? Porque Ele nos considerou fiel. O apóstolo Paulo, ele considerou fiel para o ministério. Mas ele considerou fiel todos os seus filhos, porque é Deus que considera nós fiel. Nós reconhecemos que nós somos infiéis. A Bíblia diz, Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não é porque nós não pecamos, é porque nós temos bênçãos celestiais que Deus nos deu. Ele nos considera fiel e nós podemos descansar em Deus e deixar que Ele trabalhe em nossa vida. Porque esse patrão que nós trabalhamos, nós somos o filho que é dono da riqueza. Nós não somos
passamos a ser um filho que tem medo do Pai. Não, nós conhecemos a vontade do Pai e desejamos fazer a vontade do Pai e realmente fizemos porque nós desejamos com amor, por gratidão aquilo que Ele nos deu. Ainda 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, se não me engano, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Aqui vem um contexto, mas quando eu estou falando na misericórdia de Deus, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A mensagem da graça de Deus que nós viemos a conhecer, nos foi desvendado uma venda que tinha, e foi Deus que tirou, não foi nós. Nós é que somos os privilegiados, que Deus teve misericórdia e tirou a venda que nós tínhamos nos olhos, que pudemos perceber a graça de Deus. Às vezes eu fico a meditar sobre a minha vida, como eu vivi de infância, e muitas vezes eu medito. Não que eu veja assim que eu era um santo, não. Eu percebo assim o desejo que eu tinha de conhecer as coisas de Deus. Eu tinha. E até ontem eu estava lá no sítio trabalhando e ainda me lembrei. Lembrando assim, às vezes eu faço o retrospecto da vida, lembrando, poxa, quando eu era garoto, eu tinha vontade de ser um padre. Eu queria ser um padre. Eu queria porque queria. Mas meu pai e minha mãe, para não deixar eu ser padre, que era o filho mais velho, ela disse, não, ser padre, tu vai. Nem pensa, rapaz, nem pensa. E eu tinha muito medo de água. E ele dizia assim, eles vão te pegar e vão jogar dentro de uma lagoa para tu aprender a nadar na mar. Não faz mal, ele não deixou morrer. Então eu queria ser padre. Ele nunca deram essa oportunidade para ele. Será que a bênção de Deus não estava aí? Será que Deus não estava aí? Com certeza, Deus não permitiu, porque se é que fosse a vontade de Deus, eu teria sido. Eu não fui. Então, a minha vida hoje eu começo a analisar as coisas que eu fazia para me justificar diante de Deus. Eu fazia muitas coisas, e como todo jovem, né? Maroto, fazendo coisa errada, todo jovem é assim. Na frente dos pais era santinho, mas depois lá fora eram algumas coisas ele faz errado. E aí chega em casa com o pai e diz, não, meu filho, mais tarde, aí ele vai dizer, não, eu fazia aquilo. É assim, é a vida dos filhos com os pais. E a gente sabe isso aí. Mas quando ele tem amor pelo Pai verdadeiro que é Deus, aí ele vai entender as coisas que a Bíblia diz que nós não somos mais. Agora, eu até não peguei o versículo, mas eu já não vivo de um lado para o outro a busca de doutrinas. Eu não marquei esse versículo, que não precisa. Agora eu lembrei. E nós temos a confiança no sacrifício de Jesus, que nós não precisamos de uma igreja. Temos que ter esse prédio, precisamos ter para nós congregar. Se o Hélio não tivesse feito isso aqui, nós teríamos que ser reunidos na casa de alguma família de vocês. E aqui nós temos pouca gente. Nós para numa casa já era difícil de congregar. Então nós precisamos dessas coisas. Bom, saiu um pouquinho fora, mas não foi proposital. Então, o último versículo que eu queria falar, ela é rápida, ligeira e objetiva, pelo que eu penso. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10. Ninguém conhece aqui. É estranho. Para nós terminar. Veja se sabemos ou não é. Isso aí, eu creio que todos nós sabemos de cabeça. Porque pela graça salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Por que eu deixei esse último versículo para ler? Porque Deus nos salvou com um propósito. Ele não salvou nós para até aqui, ou para sentar no banco da igreja,
Mas Deus tem propósito na vida de cada um de vocês. Às vezes a gente não sabe por que ocorreu alguma coisa na vida da gente. E a gente vai perceber que por causa daquilo aconteceu outra coisa. E Deus vai encaixando as coisas e nós não entendemos. Nós somos criados para as boas obras que Deus preparou antes para nós andarmos nela. Não é muito fácil fazer as obras de Deus, porque nós achamos que a obra de Deus é coisa que nós queremos fazer. Não é. É aquilo que é da vontade de Deus. É aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus é diferente do que nós pensamos. É totalmente diferente. Quando a gente percebe quando alguém está... vamos olhar mais uma vez na Bíblia. Lá quando Jesus no gasofilaço, né? Todos botavam uma esmola, todos davam a sua oferta e todo mundo dava o seu dinheiro maior. Isso é tendência humana, né? Olha, eu dei uma oferta bem grande, vamos abençoar. E aquela viúva lá que tinha apenas a luz, que uma moedinha dela, ela foi e colocou lá e Jesus falou que ela fez a maior oferta. Então vê que as obras de Deus que Deus preparou para nós hoje, nós temos que saber o que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Será que a obra agrada a Deus ou agrada a mim? Será que quando eu vou umas coisas simples da vida, uma pessoa vem pedir uma esmola, a gente dá a esmola para não incomodar a gente. Então, será que isso é uma obra que Deus preparou? Será que isso é obra que Deus prepara? Então tem tantas coisas, irmãos, e a gente fala desse último versículo, que nós temos as boas obras ela está incluída, às vezes em coisa mínima. Às vezes em coisa mínima que nós fizemos é uma boa obra. Eu tenho o hábito de dar boa tarde para todo mundo. A Vanilla comigo, às vezes ela diz, eu tenho uma sede da boa tarde. Porque eu vejo assim algumas pessoas que falam do Evangelho e a gente passa por ele e não cumprimenta. Então eu sinto falta daquilo ali. Eu percebo que é uma coisa ruim, então eu tento... Só que às vezes eles não respondem a pessoa. Sim, é normal, isso é normal, acontece mesmo. Fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Não, porque ele diz, eu fiz a minha parte. Então, gente, começa pelo sorriso, começa pelo bom dia, porque a gente tem acesso à pessoa. E como é ruim uma pessoa ser antipático. E eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade de ser simpático. Eu não sou muito simpático, mas eu luto por isso, para agradar a Deus. E as boas obras, gente, é um trabalho nosso. Essas crianças que estão aí, dia de amanhã, Deus já sabe o que vai acontecer com eles. Eles devem agradecer o Pai. E olha, meus meninos, vocês podem ter certeza, muitas horas eles é meio chato. Muitas horas os pais são meio exigentes, né? Às vezes são meio chatos, né? Mas é porque eles sabem o que vai acontecer depois. Né? Deus sabe de nós também. Tem muitos adultos que nem querem saber de Deus, porque Deus é muito rígido. Né? Tem muitos adultos que são assim, nem querem saber de Deus, porque esses crentes aí, ó, esses crentes são tolos, ele não bebe, ele não faz festa, esses crentes são tolos. Eu não quero um Deus assim, não. Eu quero um Deus que eu possa fazer de tudo. Por isso que Deus tem misericórdia de nós e bênção de Deus nós temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos dar graça? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor Deus, pela confiança que temos. Sabemos que isso que temos foi o Senhor que nos deu bênçãos celestiais nas regiões celestiais que temos, ó Deus, temos dar graças a Ti e pedir a Ti, Senhor, por cada um de nós, pelos doentes, pela deficiência. Pedir a Ti, Senhor, por todos aqueles que estão reunidos nesse momento, com a Tua palavra na mão, que possam realmente fazer a Tua vontade, que possam vir a ter entendimento para ficar liberto, como está em Colossenses 1,13, liberto do império das trevas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa alegria de estar junto com esses irmãos amados. Amém. Amém.